Manaus, Amazonas, 15 de março de 1998. O ar-condicionado do hotel trabalhava contra o calor úmido que penetrava pelas frestas das janelas. Ricardo Brandão fechou o último zíper da mochila técnica e verificou novamente os equipamentos: altímetro digital, bússola magnética, amostrador de solo e sua antiga câmera fotográfica Canon. Aos 34 anos, o geólogo mineiro havia passado os últimos 6 anos explorando terrenos remotos para empresas de mineração. Mas aquela expedição no coração da Amazônia seria diferente. A empresa Meridional Mineração havia contratado Ricardo para investigar anomalias geológicas detectadas por satélite entre os rios Purus e Juruá, uma região onde poucos pesquisadores haviam pisado. Os dados preliminares sugeriam formações rochosas incomuns, possivelmente ricas em metais raros. O que mais intrigava Ricardo, no entanto, eram as imagens de radar que mostravam estruturas quase perfeitamente circulares sob a copa das árvores. "Parece uma pegada gigante na Terra", havia comentado ao telefone para sua esposa Clara, 3 dias antes, como se algo muito pesado tivesse pressionado o solo há milhares de anos. Na manhã do voo, Ricardo gravou uma mensagem em seu pequeno gravador de fita cassete, um hábito que mantinha desde a faculdade. Sua voz soava animada, quase infantil. Dia 15 de março, 6h30 da manhã. Hoje vamos ver o que a floresta está escondendo. O piloto Marcão disse que o tempo pode virar, mas com sorte estaremos de volta antes da tempestade. O helicóptero Robinson R-44 azul e branco decolou às 7h20 streaming do aeroporto de Manaus. Marcão Silva, experiente piloto de 51 anos, conhecia aquelas rotas como poucos. Voava sobre a Amazônia há mais de 2 décadas, transportando pesquisadores, madeireiros e aventureiros. A floresta é imprevisível, costumava dizer. Ela decide quem entra e quem sai. Durante o voo, Ricardo não conseguia parar de fotografar. As imagens mostravam um tapete verde infinito, cortado por rios serpenteantes que brilhavam como cicatrizes douradas sob o sol matinal. Às 9h15 min, quando sobrevoavam a confluência dos rios, o rádio do helicóptero transmitiu a última comunicação registrada. "Torre, aqui Romeu 44 Alfa. Avistamos o ponto de referência, iniciando descida para reconhecimento. Câmbio." 15 minutos depois, uma cortina de nuvens escuras engoliu o horizonte. A tempestade chegou com a ferocidade típica da região, transformando o dia em noite em questão de minutos. O radar de controle perdeu o sinal do helicóptero às 9h47 min. A última posição conhecida marcava as coordenadas 8h42 S, 68,15 Gsuas, no meio do nada. Quando a chuva cessou, 3 horas depois, apenas o silêncio da floresta permanecia. Nos primeiros dias após o desaparecimento, o escritório da Meridional Mineração em Manaus se transformou em um centro de crise. Clara Brandão havia voado de Belo Horizonte assim que recebeu a notícia, trazendo consigo a foto mais recente do marido, Ricardo sorrindo ao lado de uma formação rochosa no Mato Grosso 3 meses antes. As operações de busca começaram 48 horas após o desaparecimento, quando as condições meteorológicas permitiram voos seguros. 2 helicópteros militares e uma aeronave da Defesa Civil vasculharam uma área de 200 km², seguindo possíveis rotas de desvio que Marcão poderia ter tomado durante a tempestade. No 5º dia, os pilotos de busca relataram ter encontrado fragmentos metálicos nas margens do rio Purus, cerca de 40 quilômetros do último ponto conhecido. Os pedaços eram pequenos demais para a identificação precisa, mas a cor azul em algumas peças coincidia com a pintura do Robinson R-44. Clara segurou os fragmentos com as mãos trêmulas, procurando por alguma certeza que eles não podiam oferecer. "Meu marido conhecia a floresta", disse ela aos repórteres reunidos no saguão do hotel. "Ele respeitava a natureza. Sabia que ela pode ser perigosa, mas Ricardo também era cuidadoso. Algo aconteceu lá que está além do que conseguimos entender." As autoridades entrevistaram ribeirinhos da região, navegando pelos igarapés em busca de testemunhas. Severino Monteiro, pescador de 67 anos que vivia em uma palafita isolada, relatou ter ouvido um barulho de motor cortando o vento, na manhã do dia 15, seguido de um silêncio súbito. "Depois veio a tempestade", disse ele.
observando as águas barrentas do rio. A chuva levou tudo. Quando parou, nem os pássaros faziam barulho. Maria das Graças, parteira e benzedeira respeitada pelos moradores da região, ofereceu um relato mais perturbador. Ela afirmou ter visto um clarão estranho, vindo do interior da mata na manhã do desaparecimento, seguido de um eco que não era eco, reverberando entre as árvores muito tempo depois que deveria ter cessado. Com o passar das semanas, a empresa de mineração reduziu gradualmente os esforços de busca. Os custos estavam altos e as chances de encontrar sobreviventes diminuíam a cada dia. A família de Marcão, piloto experiente e respeitado, pressionava por mais investigações, mas os recursos eram limitados. 2 meses depois, o caso foi oficialmente classificado como acidente aéreo com desaparecimento de aeronave em área de selva. Clara retornou a Belo Horizonte carregando apenas uma mala com os pertences que Ricardo havia deixado no hotel. Entre eles estava um caderno de campo com suas últimas anotações sobre formações geológicas da região amazônica. Belo Horizonte, Minas Gerais, 2008. 10 anos haviam se passado, e Clara Brandão havia aprendido a conviver com a ausência que ecoava pelos cômodos de sua casa. As fotos de Ricardo ainda decoravam a sala, mas o sorriso que antes trouxia conforto agora carregava o peso das respostas que nunca viriam. Ela havia se tornado professora de biologia em uma escola estadual, canalizando a paixão do marido pelas ciências naturais para educar jovens sobre a importância da preservação ambiental. Foi durante uma palestra sobre biodiversidade amazônica que Clara conheceu o jornalista investigativo Paulo Mendes, do jornal Estado de Minas. Paulo havia se interessado pelo caso de Ricardo depois de pesquisar acidentes aéreos não solucionados na região norte. Existem padrões estranhos nos desaparecimentos na Amazônia, disse ele a Clara durante um café após a palestra. Seu marido não foi o primeiro, nem o último. Paulo havia descoberto pelo menos 6 casos similares nos últimos 20 anos. Pesquisadores, pilotos e exploradores que simplesmente desapareceram em regiões remotas da floresta, deixando poucos vestígios. O que o intrigava era a concentração geográfica dessas ocorrências em uma área específica entre os rios Purus e Juruá. Olhe isso, disse Paulo, espalhando mapas sobre a mesa. Todos os desaparecimentos aconteceram num raio de 100 quilômetros do último ponto conhecido do seu marido. As autoridades tratam cada caso isoladamente, mas quando você vê o padrão geral, Clara estudou os mapas com interesse renovado. As marcações vermelhas formavam quase um círculo perfeito na região. O que você acha que está acontecendo lá? Não sei, admitiu Paulo. Pode ser coincidência, pode ser algum fenômeno natural que ainda não entendemos, ou pode ser que aquela região tenha características que tornam voos perigosos, formações magnéticas, correntes de ar, sei lá. A reportagem de Paulo foi publicada em março de 2008, no 10º aniversário do desaparecimento de Ricardo. O título era provocativo: O Triângulo das Bermudas da Amazônia. A matéria gerou interesse nacional e trouxe novos relatos de pessoas que haviam tido experiências estranhas na região. Um ex-funcionário da Meridional Mineração, João Batista Santos, procurou Paulo após a publicação. João havia trabalhado como técnico de equipamentos de comunicação e revelou algo que guardava havia uma década. Na noite anterior ao voo de Ricardo, os equipamentos de comunicação da empresa haviam captado sinais de rádio não identificados, vindos exatamente da região onde o geólogo desapareceu. Eram pulsos regulares, como se alguém estivesse tentando se comunicar, contou João. A frequência era diferente de tudo que conhecíamos. Relatei ao meu supervisor, mas ele disse para esquecer o assunto. 2 dias depois, o helicóptero sumiu. Enquanto isso, na região amazônica, os anos haviam mudado a paisagem humana. Severino Monteiro, o pescador que havia relatado ouvir o helicóptero, morreu em 2005. Maria das Graças, a benzedeira, desenvolveu Alzheimer e não conseguia mais lembrar dos detalhes daquela manhã de março. As novas gerações de ribeirinhos conheciam a história apenas como lenda, mas a floresta guardava outros segredos. Em 2009, uma expedição científica da Unicamp, que estudava biodiversidade na região,
relatou anomalias em seus equipamentos GPS e bússolas magnéticas numa área específica da floresta. O coordenador da expedição, professor Dr. Augusto Lima, anotou em seu relatório: fenômeno localizado de interferência magnética, possivelmente relacionado à composição mineral do subsolo. Recomenda-se investigação geofísica detalhada. A recomendação nunca foi seguida. Os recursos para pesquisa eram escassos e aquela área remota não apresentava valor econômico óbvio. A anomalia magnética permaneceu apenas como uma nota de rodapé em um relatório acadêmico arquivado. Clara continuou sua vida de professora, mas mantinha correspondência regular com Paulo Mendes. Toda vez que surgia uma nova teoria ou relato sobre a região, eles conversavam. A esperança de encontrar respostas nunca morreu completamente, apenas hibernou, como uma semente aguardando as condições certas para germinar. Em 2015, quando Clara completou 53 anos, ela fez uma promessa silenciosa diante da foto de Ricardo. Se algum dia a verdade viesse à tona, ela estaria pronta para enfrentá-la, não importa quão dolorosa pudesse ser. Reserva extrativista do Rio Purus, 8 de setembro de 2023. O Dr. Fernando Aguiar ajustou os fones de ouvido enquanto o helicóptero sobrevoava a copa das árvores a 150 metros de altura. Como coordenador do projeto de monitoramento ambiental do IBAMA, ele havia desenvolvido olhos treinados para detectar sinais de desmatamento ilegal, acampamentos clandestinos e alterações na vegetação. Mas o que chamou sua atenção naquela manhã de setembro não estava em seus protocolos de busca. «Piloto, pode dar uma volta naquela área ali?» pediu Fernando, apontando para uma região onde a coloração das árvores parecia ligeiramente diferente. Tem algo refletindo luz entre as copas. A bióloga Marina Vasconcelos, que integrava a equipe de monitoramento, focalizou sua câmera de alta resolução na direção indicada. «Parece metal», disse ela, examinando as imagens no visor. Algo grande, coberto de vegetação. Definitivamente não é natural. O piloto Cássio Ferreira, veterano de 15 anos de voo sobre a Amazônia, reconheceu as coordenadas. Essa região aqui, já ouvi histórias. Nos anos 90, um helicóptero sumiu por essas bandas. Nunca acharam nada. Fernando sentiu um arrepio. Havia lido sobre o caso de Ricardo Brandão durante seus estudos sobre acidentes aéreos na região amazônica. As chances de que aquela descoberta estivesse relacionada ao geólogo desaparecido eram pequenas, mas não impossíveis. A equipe decidiu fazer o pouso em uma clareira a 800 metros do ponto identificado. A caminhada pela floresta densa levou 40 minutos, cortando trilhas improvisadas entre cipós e raízes que pareciam formar uma muralha verde. O ar era espesso, carregado do cheiro de terra úmida e decomposição vegetal. O que encontraram desafiava qualquer expectativa. Uma clareira quase perfeitamente circular se abria na floresta, com aproximadamente 200 metros de diâmetro. No centro, como um altar natural, estava o helicóptero Robinson R-44, quase completamente integrado à vegetação. As hélices haviam se tornado suporte para bromélias e orquídeas selvagens. Cipós grossos como braços humanos envolviam a fuselagem e raízes aéreas penetravam pelas janelas quebradas, criando um sistema vascular que parecia dar vida à aeronave morta. Já inacreditável, murmurou Marina, documentando cada ângulo com sua câmera. É como se a floresta tivesse absorvido a máquina. Olhem essas cores no metal. A oxidação criou tons que eu nunca vi. Mas havia algo mais perturbador na cena. A vegetação ao redor do helicóptero crescia em padrões concêntricos, como ondas congeladas no tempo. As árvores mais próximas da aeronave apresentavam características anômalas. Troncos ligeiramente torcidos, folhagem de coloração mais intensa, raízes expostas que formavam designs quase geométricos. Fernando aproximou-se da cabine do piloto, onde galhos finos haviam crescido através dos controles. A natureza havia reclamado o espaço com uma delicadeza quase artística. «Vejam aqui», disse ele, apontando para uma placa parcialmente visível no painel. PTHRP. É a matrícula do helicóptero do Ricardo Brandão. O interior da aeronave revelou uma cápsula do tempo preservada pela floresta.
Os equipamentos geológicos de Ricardo estavam corroídos, mas reconhecíveis. Sua bússola magnética, agora com um mostrador coberto de cristais de umidade que criavam prismas de luz. O altímetro digital, com raízes delgadas crescendo entre os botões. Sua câmera Canon, com o visor rachado, mas ainda contendo o último filme nunca revelado. Marina encontrou algo que fez seu coração acelerar. Em um compartimento lateral, protegido por uma capa de couro que havia resistido parcialmente à umidade, estava um caderno de campo. As páginas estavam úmidas e manchadas, mas ainda legíveis em muitos trechos. Fernando, você precisa ver isso, disse ela, folheando cuidadosamente as páginas amareladas. Estas são as anotações do Ricardo. Olha a data aqui, 15 de março de 1998. O dia do desaparecimento. As últimas entradas do diário revelavam observações científicas misturadas com reflexões pessoais cada vez mais inquietas. Ricardo havia documentado vibrações sísmicas anômalas e padrões de magnetismo que não fazem sentido. Em uma página quase ilegível, havia o esboço rápido de uma formação circular com anotações em torno. Estrutura não está nos mapas geológicos. Idade estimada, pré-cambriano. Centro apresenta anomalia térmica. Na última página legível, a caligrafia de Ricardo parecia apressada, quase desesperada. Sons vindos do subsolo durante a madrugada. Marcão também ouviu. Frequência baixa, como respiração da terra. Temperatura do solo varia 15 graus entre centro e periferia da formação. Não é natural. Precisamos documentar antes de sair. E então, na parte inferior da página, uma frase que deixou a equipe em silêncio. A floresta sabe que estamos aqui. Ela está observando. Enquanto Marina continuava examinando o caderno, Fernando fez uma descoberta igualmente perturbadora. No bolso da camisa de Ricardo, preservado pela vegetação que havia crescido ao redor, estava seu gravador de fita cassete. O aparelho estava danificado pela umidade, mas a fita ainda estava no interior. Vamos ter que levar tudo isso para a análise forense, disse Fernando, sentindo o peso da responsabilidade. Esta descoberta vai mudar tudo o que sabemos sobre o caso. Antes de partirem, Marina fez uma observação final que os perseguiria por semanas. Vocês notaram que não há insetos aqui? Nenhum mosquito, nenhuma mosca. É como se até eles evitassem este lugar. A floresta estava silenciosa demais. Mesmo para a Amazônia, conhecida por seus momentos de quietude profunda, aquele silêncio parecia artificial, quase respeitoso, como se a própria natureza estivesse guardando luto por algo que havia testemunhado 25 anos antes. O caderno de campo de Ricardo Brandão foi transportado para Brasília em uma urna climatizada, acompanhado por técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Durante 2 semanas, especialistas em documentoscopia e conservação trabalharam para recuperar cada palavra legível, cada desenho técnico que poderia esclarecer os últimos dias do geólogo. Clara Brandão, agora com 61 anos e cabelos grisalhos, recebeu uma cópia digital das páginas recuperadas em sua casa em Belo Horizonte. 25 anos de incerteza haviam deixado marcas profundas em seu rosto, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação de 1998. A ele encontrou algo, disse ela ao telefone para Fernando Aguiar, que havia se tornado o coordenador oficial da investigação. Ricardo sempre foi meticuloso, científico. Se ele escreveu que havia algo anômalo naquela região, é porque havia. A maior surpresa, no entanto, veio da recuperação do gravador de fita cassete. Os técnicos do Laboratório de Áudio Forense da Polícia Federal conseguiram restaurar parcialmente a gravação. O que ouviram deixou todos perplexos. A voz de Ricardo, gravada nas últimas horas antes do desaparecimento, soava calma, mas crescentemente preocupada. Dia 14 de março, 23:30. Acampamos na clareira conforme planejado. A formação rochosa é ainda mais impressionante do que as imagens de satélite sugeriam. Marcão está inquieto. Diz que seus instrumentos estão registrando anomalias que nunca viu em 20 anos de voo. A gravação continuava. Há um som vindo do subsolo. Baixa frequência, quase inaudível, mas constante. Como um coração batendo muito devagar. A temperatura aqui no centro da formação está 12 graus mais alta que na periferia.
Vou coletar amostras de manhã e fazer mais medições sísmicas. Após uma pausa de várias horas, a voz de Ricardo retornava visivelmente alterada. Dia 15, 6 da manhã. O som parou durante a madrugada, mas começou novamente ao amanhecer. Marcão quer partir agora, mas eu preciso de mais tempo. Esta descoberta pode mudar nossa compreensão sobre a formação geológica da Amazônia. A gravação mais perturbadora vinha dos momentos finais. O tempo está fechando rapidamente. Marcão está certo. Temos que sair. Mas primeiro, meu Deus, vocês estão ouvindo isso? O som mudou. Está mais forte. É como se algo estivesse acordando. A fita ficava incompreensível por alguns segundos, com ruídos de vento e vozes distorcidas. Depois, claramente, a voz de Marcão. Ricardo, temos que ir agora. O helicóptero está vibrando sozinho. E então, silêncio. A análise geológica da área onde o helicóptero foi encontrado revelou dados que confirmavam e expandiam as observações de Ricardo. O subsolo apresentava uma formação rochosa circular com aproximadamente 200 metros de diâmetro, composta de minerais que não ocorriam naturalmente na região amazônica. Exames de radiocarbono dataram a estrutura em mais de 550 milhões de anos, período pré-cambriano em que a configuração continental era completamente diferente. O Dr. Henrique Morales, geofísico da Universidade de São Paulo, passou 3 meses analisando os dados coletados. É uma formação única na América do Sul, explicou durante uma coletiva de imprensa em outubro de 2023. A composição mineral sugere origem vulcânica, mas não há registros de atividade vulcânica nesta região nos últimos 200 milhões de anos. É como se um pedaço de outro continente tivesse sido transportado para cá. Mais intrigante ainda eram as propriedades magnéticas da formação. Equipamentos sísmicos instalados na área detectaram vibrações de baixa frequência emanando do subsolo, exatamente como Ricardo havia descrito. A origem dessas vibrações permanecia um mistério. Enquanto os cientistas debatiam as implicações geológicas da descoberta, uma revelação pessoal trouxe a peça final do quebra-cabeças. Em dezembro de 2023, Antônio Silva, irmão do piloto Marcão, procurou as autoridades com uma confissão que carregava há 25 anos. Aos 73 anos, e enfrentando problemas de saúde, ele decidiu que não podia levar o segredo para o túmulo. Meu irmão me ligou na noite do dia 14 de março de 1998, contou Antônio durante um depoimento gravado. Ele estava nervoso, falando que tinham descoberto algo que não deveria existir na floresta. Disse que o geólogo queria ficar mais um dia para estudar a formação rochosa, mas que ele tinha medo de voar com o tempo fechando. Antônio revelou que Marcão havia feito contato por rádio na manhã do dia 15, não apenas com a torre de controle, mas também com ele, em uma frequência particular que os irmãos usavam para se comunicar. Ele disse que estavam pousados perto de uma cratera perfeita, cheia de pedras estranhas. O Ricardo estava empolgado, fotografando tudo. Marcão falou que a bússola do helicóptero estava girando sem parar e que tinham ouvido barulhos vindos do chão durante a noite. A última comunicação entre os irmãos aconteceu às 9h35 min do dia 15 de março. Marcão disse que iam decolar porque a tempestade estava chegando rápido. Depois disse uma coisa que nunca esqueci. Se algo acontecer, não deixem ninguém vir procurar aqui. Este lugar tem seus próprios segredos e talvez seja melhor assim. O rádio ficou mudo após essa transmissão. Antônio nunca contou às autoridades sobre a comunicação porque não queria que mais gente se metesse em confusão com aquele lugar amaldiçoado. A investigação oficial concluiu que o helicóptero provavelmente foi atingido por um raio durante a tempestade, causando falha nos sistemas eletrônicos e provocando a queda. A formação rochosa com propriedades magnéticas anômalas pode ter contribuído para a desorientação dos instrumentos de navegação. A localização da aeronave no centro da formação geológica foi explicada como coincidência trágica, mas para Clara Brandão, a verdade era ao mesmo tempo mais simples e mais profunda. Ricardo morreu fazendo o que amava, disse ela durante a cerimônia de sepultamento simbólico, realizada em março de 2024. Ele descobriu algo extraordinário, algo que a Terra havia guardado por milhões de anos. Em um sentido estranho,
ele se tornou parte da própria descoberta. A região onde Ricardo e Marcão desapareceram foi declarada área de preservação científica. A formação rochosa continua sendo estudada por pesquisadores do mundo inteiro, revelando segredos sobre a história geológica do planeta. O helicóptero foi deixado onde a floresta o encontrou, agora oficialmente integrado ao ecossistema como um monumento natural à curiosidade humana. Paulo Mendes, o jornalista que havia investigado o caso anos antes, escreveu uma reportagem final sobre a descoberta. Talvez a pergunta não seja o que aconteceu com Ricardo Brandão, mas sim o que Ricardo Brandão encontrou, escreveu ele. E talvez algumas descobertas sejam grandes demais para caberem em nossa compreensão limitada do mundo. Nas comunidades ribeirinhas próximas, a história do geólogo que virou árvore entrou definitivamente para o folclore local. Dizem que, nas noites claras, quando o vento sopra entre as copas das árvores, ainda é possível ouvir o eco de uma hélice girando, lembrando que alguns mistérios são grandes demais para serem completamente desvendados. A floresta amazônica continua guardando seus segredos. Mas agora, em algum lugar entre os rios Purus e Juruá, ela também guarda a história de um homem que ousou procurar respostas onde apenas perguntas deveriam existir. E nas profundezas da terra, onde as rochas antigas guardam memórias de eras inimagináveis, os sons que Ricardo ouviu em seus últimos momentos continuam ecoando, um lembrete de que nosso planeta ainda tem muito a nos ensinar sobre os mistérios que carrega em seu coração.